Cast. Podcast New Way. Olá, sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Eu sou a Erika Andrade. E eu sou o Douglas Andrade, hoje sem fala, galera. Hoje ele tá contido, gente. Mas toda semana, todo sábado, às 18 horas, a gente tem um encontro na Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo mundialmente dentro da Igreja Batista Atitude, vai lá, @soulnewway. Todas as informações sobre relacionamento e os cursos, né? De noivos aí. Sim, tudo que você quiser saber sobre relacionamento, sobre iniciar a sua vida na jornada mais desafiadora e mais maravilhosa, casamento, namorados e noivos, você é muito bem-vindo. E para você que está casado, constitui família, @Ministério da Família IBA. Exatamente. Então, vamos logo que a gente tem um tema muito power, não é? Um tema mega. É power de poder, né? É poderoso, tá? E desafiador, que é criação de filhos. E a minha convidada é linda, tem 36 anos, casada com Guilherme há 15 anos, mãe de 3. Helena, Aleluia. Isadora e João Guilherme, comunicóloga de formação e achou seu chamado no aconselhamento de mulheres, mas tem impactado muitos pais, viu? Há mais de 10 anos que ela estuda sobre educação de filhos, relacionamentos interpessoais e autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Karina Litt. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nada, o prazer é todo nosso. O Douglas já tá ali perguntando como que faz para ter 3 filhos, gente. E se você quer saber como é que faz, casa, tá? Se você é solteiro, Boa, primeiro né? casa. O complicado é o depois, não a produção. Não é como fazer os 3 Mas, filhos. gente, não vamos desanimar, né? Não vamos achar que ter filho não é bom, porque, assim, a gente tá com uma galera hoje que casa já apreensiva e com medo de ter filho, Karina. Então, o que você Érica, tem para dizer? Esse é um grande problema da nossa geração. Já colocaram muito medo nas mulheres, principalmente, e colocaram as mulheres que elas precisam ter outras prioridades que não a família e que não os filhos. Então, hoje, ter filhos é um peso. E o que mais a gente vê na internet é aquela coisa de eu tenho filhos, que droga, que peso, que difícil. E virou moda reclamar. Virou legal você reclamar de ter filhos. Tanto que as pessoas que têm muitos filhos, hoje tem um pessoal forte na internet que tem muitos filhos, mas quando digo muitos não são 3, são 7, 8, 9. E eles são muito criticados. Eles são muito criticados porque... Agora virou o contrário, né? Sim, Antes virou você o podia contrário. tinha que ter Era um filho. absurdo. Tanto que é curioso, porque quando eu anunciei que eu estava grávida do meu 3º filho, eu não recebia parabéns. Eu recebia assim, meu Deus, jura? Sério? Você é doida? Como assim? Foi sem querer. Ninguém conseguia acreditar que eu queria ter 3 filhos. Então, para você ter ideia de como hoje é um peso. Colocaram um peso sobre a maternidade, colocaram um peso sobre os filhos. E assim, não é isso. Ter filho é muito bom. E a Bíblia fala pra gente que os filhos são herança do Senhor. O filho é uma bênção. E quanto mais flechas na nossa aljava, melhor. Sim. Pra gente estar propagando o evangelho, são luzinhas, né? Sementinhas que a gente vai estar lançando pelo mundo. Verdade. A gente trabalhando com noivos, a gente fala muito sobre os padrões de geração. Então, da década de 70 para cá, foram padrões que nos foram passados muito ruins com relação à família. Eu creio que já é um projeto para destruição da família, desconstrução do que é família. E aí se colocou na mente, né, daquelas crianças, daqueles jovens que hoje são os adultos, de que você não precisa ter filho, de que você tem que reduzir o número de filhos, que filho é problema, que filho não é solução. Então, eu cresci com isso. Só posso ter filho quando eu tiver a melhor condição do mundo. Mas que condição é essa? Que a gente nunca sabe quando vai ser. E nunca chega, né? E cada vez aumenta mais o preço de tudo e cada vez as pessoas querem mais. Exatamente. Então nunca vai ter o tempo certo. Exatamente. Vamos então começar com a galera que está sempre aqui com a gente, com a galera que quer casar, quer ter filho, né? Fala um pouco da sua experiência. Você namorou quanto tempo, casou e teve filho? Como é que foi? Então, eu namorei o meu marido, ele foi meu primeiro namorado. Bem novinha. E a gente terminou. Só que a gente terminou e voltamos e casamos. Só que foi curioso, porque na época eu fiz um propósito com Deus e eu queria alguém para casar.
Eu tinha 18 anos, eu sempre quis casar nova, e eu falava, ai, tá passando o tempo. Olha só, 18 anos. Tá passando o tempo e eu não sei. E eu fiz um propósito com Deus, e meu marido apareceu nessa época. E aí eu já virei pra ele, fui bem clara e direta, e falei, olha só, eu estou fazendo um propósito com Deus para casar. Você não tá me pedindo em namoro, você tá me pedindo em casamento. Fui bem clara e direta. Se você não quiser casar comigo, você nem começa. E assim, Deus confirmou no meu coração e ele já falou, não, eu sempre te amei, eu quero casar com você. Então, a gente ficou noivo no nosso primeiro mês de namoro. Não casamos logo, porque a gente não tinha nem condição, enfim. Mas hoje a gente faz 16 anos de casado esse ano. E com Helena, Isa e João. E eles são uma bênção pra gente. E aí a gente casou com 21 anos, também Igual a mim, casei com 21. aquela condição ali que você não sabe o que fazer. Foi construindo. Então, assim, pra quem quer iniciar a vida, o que você diria? Pra quem tá aí doido pra casar e acha que não vai conseguir, que não tem condição, que cada vez tá mais difícil, o que você diria? Sabe o que eu acho, Érica? É que a gente precisa confiar mais em Deus. A gente fala muito sobre confiança, mas quando é pra gente entregar a nossa vida de verdade e Ele ser o nosso provedor, é muito difícil. Não é a realidade. Entende? Então, assim, você parar de fazer conta. Ninguém quer parar de fazer conta. Ninguém quer olhar lá e falar, ai, meu Deus, não vai dar pra esse mês. A gente casou muito apertado mesmo. Teve uma vez que ele ganhava ele trocou o vale-refeição pelo mercado. E eu ia no mercado, só que assim, era um valor mínimo. E aí teve uma época que eu pedia ia com a minha mãe no mercado às vezes, comprava uma coisa ou outra, e teve uma vez que eu fiquei sem graça, já não aguentava mais pedir pra minha mãe e não tinha como comprar mais. Tinha uma coisa ou outra, né? Não que a gente estivesse passando fome, mas não tinha comida que a gente estava acostumado. E aí eu falei, não vou falar nada com ninguém. Nesse dia, uma pessoa da nossa família foi lá em casa e encheu a nossa casa de comida. E não sabia de nada. Ai, gente. Não sabia de nada. Que provisão de Deus, né? É exatamente que cuidado, isso. né? É esse cuidado que a gente só experimenta quando a gente entrega. A gente só vai experimentar se a gente confiar 100% e falar, Senhor, não é comigo, eu não estou dando conta. E aí ele faz. Nós tivemos algumas experiências, alguns jovens que casaram até sem emprego. Mas, tipo assim, do universo de 100%, isso representou 5%. Uhum. Entendeu? Porque esses entregaram realmente. Eu vou confiar, eu confio em Deus, eu vou conseguir. E a gente fala, tu vai casar sem ter trabalho? Casaram e estão até hoje casados, glória a Deus, a vida prosperou, mas é difícil se entregar, se lançar nos braços do Pai e viver aquilo que Ele realmente quer, Ele ser o provedor. Não é fácil. E com relação a filhos também. O mundo hoje é muito caro, tudo é muito difícil. E é engraçado, porque hoje a gente tem fralda descartável, máquina de lavar louça, era para ser mais fácil. Só que é tudo mais difícil, é tudo mais trabalhoso. Todo mundo tem que estar o tempo todo fazendo um monte de coisa e é muito caro. Então as pessoas também, se botar na ponta do lápis ali, não fecha a conta. E quando você casou, você chegou a falar com ele sobre filhos? É importante falar? Sim. O que você pensa sobre isso? Eu acho isso muito importante. Eu já falava sobre filhos e eu já falava que eu não queria trabalhar e queria ficar com eles. Porque a minha avó foi uma mulher que foi fazer faculdade aos 38 anos, entrou junto com a minha tia, fez psicologia, e muito da minha influência de estudar sobre educação de filhos foi pela minha avó. Porque desde pequenininha eu vou nas palestras da minha avó. Minha avó é a doutora Sueli, que sempre tá na Rádio Melodia, falando para casais. E, infelizmente, hoje ela tá mais paradinha. Mas eu segui isso da minha avó. Minha avó criou todos eles. Depois, quando eles cresceram, ela foi estudar. Minha mãe fez a mesma coisa. Quando a gente cresceu, ela foi estudar, fez pedagogia, educação religiosa. E eu já falei isso pro meu marido. Isso também é um ponto importante de se conversar no início do casamento. Porque muitas mulheres... A ideia muda também, né? A cabeça muda. Eu tenho amigas que também falaram assim, não, eu quero trabalhar. Chegou o neném, quando ela segurou, eu não posso, eu não tenho como deixar, eu preciso ficar. Eu entendo, mas tem gente que desde sempre tem essa cabeça. Então, o ideal é ter essa conversa antes, para já falar, olha, eu penso sobre isso. O que você acha? Será que é viável? Quando eu tiver filho, não trabalhar. Isso fazer é um acordo. Assunto que tem que entrar em pauta no casal. A gente vai apanhar, hein? Hoje a gente vai. Até porque eu tô cheia de perguntas aqui, borbulhando. Essa é uma pauta que tem que entrar. E também quantidade de filhos, o que você pensa. Eu sempre pensei em ter 3 filhos. Porque... Quero casar, não quero trabalhar e vou ter 3 filhos. Então, ou seja, tu se vira, marido.
O Guilherme Então era assim, bancou isso, né? Ou você quer ou não. É isso aí, é isso aí. Mas é engraçado, porque sabe por quê? Ele falava que queria 2, porque eles são 2. Geralmente você segue sua família ali, né? É. E aí, depois disso, ele mudou a cabeça. Ele, depois que a gente teve os 3, ele falava assim, não, a gente tem que ter mais filhos, a gente tá errado. A gente tem que ter quantos filhos Deus mandar pra gente. Falei, calma aí. Eita! Aí começou a me bater um desespero. Vamos povoar a terra. Gente boa. Mas ele gostou tanto de ter filhos que a cabeça dele mudou totalmente. E ele sentiu a provisão de Deus. Quanto mais filhos a gente tinha, mais ele trabalhava. É impressionante. Ele mais se dedicava, ele mais se entregava. Eu percebia claramente isso nele. Então, os filhos não foram um peso para ele, foram uma alavanca. Do tipo assim, eu preciso fazer mais por eles. Fator motivador ali, foi isso? Isso, foi o fator motivador. E eu falava, e ele foi numa reunião fora, e eu mandei uma mensagem pra ele, falei, tenho muito orgulho de você, eu tô muito feliz. Você tá emocionado? Já tá chorando? Gente, eu nunca vi o polícia que Caraca, chora me mais. explanou aí. Ele tava disfarçado. Eu já sei. Ele Ninguém começa a marejar esses percebeu. olhinhos, né? Fabrício foca no olhar dele, marejado. Coitado. Vai morrer. Quer morrer ou ficar cego? Mais tarde, com você. Eu falei pra ele, irmão. Calma. Não, ele começa a se emocionar. Por que você se emocionou? Então, não, na verdade, assim, eu nunca desejei ter filhos, mas eu vi, quando você falou aí, ele quis ter mais filhos. Hoje em dia, isso é uma característica de homem. Homem, ele viu o papel dele de provedor. E isso motiva o homem a trabalhar mais. Não é o salário, não é a condição, não é o status social que vai fazer ele multiplicar. Ou é a esposa honrando o marido, quando ela estima, igual quando você ligou para ele. Você ligou? Foi isso? Isso, então, eu mandei uma mensagem, ele tava viajando a trabalho, ele tava fora, e eu mandei uma mensagem pra ele, pô, estou muito orgulhosa de você tá aí fora numa reunião, parabéns, tal. E ele mandou pra mim, falou, não, é nosso, a gente conquistou junto. Então, quando a gente tá unido, quando a gente tá realmente numa família, em união, sabendo que tudo é nosso, não tem o meu, não tem o seu, isso é uma mola propulsora para fazer dar certo, e tudo fazer dar certo. E cada um sabe a sua função, o seu papel. Ali você botou um negócio para que ele não vai ter mais limites. Aonde ele precisar ir, ele vai. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem e ficam numa competição. Homem, mulher, masculino, feminino. E isso não dá certo. É só comprovado que isso destrói tanto a vida de um quanto a vida de outro. E destrói a família. E falta muito isso. Hoje a gente está muito confuso nesse papel do homem e da mulher. Mesmo dentro da igreja, a gente não consegue perceber. O homem não tem mais esse papel de cabeça, provedor. A mulher com a submissão, com o cuidado com o lar, com o cuidado com os filhos. Eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar. Claro que sim, depende da realidade, da família, da dinâmica familiar de cada um. Mas é cada um ter noção do seu papel. E eu acho que realmente a mulher, nesse apoio com o homem, ele percebe o valor dela. Não é você não faz nada, você passa o dia inteiro aí sem fazer nada. Ele sabe o valor da mulher. Reconhece o valor, né? E cada um reconhece o valor do outro. Sim, sim. Isso faz a família ficar mais unida. Verdade, até porque assim, cada um entendendo, eu acho que a falta do conhecimento. A gente ouve muito falar que cada um tem que exercer o seu papel, mas será que de fato conhece qual é o seu papel? Exatamente. Ser essa ajudadora, ter essa identidade de uma só carne, do casal, de quando você diz assim, tudo é nosso. Não é só porque ele trabalha fora e você não, que o dinheiro é dele, não é seu. Então, acho que ter esse entendimento, não só entendimento, mas o conhecimento de cada papel que você precisa exercer dentro do casamento, que faz toda a diferença. Também acho. E é curioso porque hoje a gente vive, na verdade, uma disputa entre o casal. Existe uma guerra do quem ganha mais, quem faz mais. E aí fica, eu faço isso, 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 e faz uma lista, e você só faz isso. E eu tô sempre cansada. E, sabe, não existe não existe uma parceria, uma união, uma só carne. Lá em casa a gente brinca, quando as crianças eram pequenas, eles viam um desenho que cantava somos um time, trabalhamos juntos. E aí, quando tá acontecendo alguma coisa lá em casa, meu marido fala, não, somos um time, trabalhamos juntos. Então, vira e mexe, quando tá acontecendo alguma coisa, a gente manda essa nossa máxima, assim, somos um time e trabalhamos juntos. Isso aí. Então, o que quer que aconteça, a gente tá trabalhando junto. Isso é, assim, outro fator importante. Quando a gente lança algum vídeo, alguma coisa assim de trabalho, de tal, muitas mulheres reclamam, você está longe, aí começa a brigar porque o marido está trabalhando, brigar porque ele está fora. Existem os excessos, eu concordo, mas ao invés de motivar, acaba
atrapalhando, falando... Esse é um grande problema. Eu recebo muita mensagem no Instagram. Eu tenho um ministério, assim, eu considero um ministério no Instagram. Eu converso muito com elas, muito, em uma troca muito grande. Muita dessas perguntas de o meu marido trabalha tanto tempo, eu sempre estou sozinha, eu me sinto sozinha. Eu acho assim, gente, que você precisa ter noção do período que vocês estão vivendo. Houve um período que a Helena, minha mais velha, tem 12 hoje, ela era bebezinha, o meu marido chegava em casa 11 da noite. Chegava em casa 11 da noite. Eu não, em momento, meu pai ainda fala isso, ele fala, nossa, você tá de parabéns, assim, porque você nunca encheu o saco do seu marido e deixava ele trabalhar. Eu me sentia sozinha? Sentia. Eu gostaria que ele estivesse lá com a minha filha? Gostaria. Só que hoje a gente está colhendo o que ele plantou lá atrás. Hoje ele tem uma flexibilidade maior, ele tem a empresa dele. Então, hoje a gente colhe, hoje ele é muito mais presente, ele consegue estar com a gente, ele consegue tomar café da manhã com a gente, ele trabalha de casa. Então, assim, ele tá ali. Só que ele precisou plantar. No início do nosso casamento também, eu lembro que eu ia pro culto de jovens e ia buscar ele meia-noite, no trabalho. Então, assim... Trabalhador. Trabalhador. Então, assim, acho que a gente, como mulher, a gente precisa apoiar, na verdade, os dois apoiarem e saber o momento de vida. É tempo de plantar, é tempo de plantar. Vai chegar o tempo de colher, mas a gente só colhe se a gente plantar. E isso em tudo, no trabalho, na família, no casamento, na vida espiritual, na vida dos filhos. Mas isso é ter maturidade. Maturidade. Que é o mais difícil. Quando a gente fala que casamento, né, o homem exerce papel de homem, é que casamento não é pra menino, não é pra moleque, não é pra menina, né? A gente tem pego hoje casais aqui dentro da igreja, sabe, que poxa, tem... Não é que não em Marte. Em Marte. Isso, Marte, melhor. Verdade, gente. Os casais de Marte, né? Eles que sabem aí. Isso. Em que as meninas, são mulheres, viram pra mim e falam assim, Érica, mas como que vai ser quando eu casar? Eu não faço nada em casa. Eu falo, como? Né? Não entendi. Não, me fala sobre tarefas domésticas. Eu falei, você nasceu herdeira? Eu, quando me casei, eu não tinha condições de pagar empregada. A gente nunca teve, ninguém. Então, a gente dividia as tarefas. Sim. Então, olha o nível de imaturidade. Como que vai ser? Eu trabalho fora, eu vou ter que chegar em casa e ainda cuidar da casa? Bem-vinda, isso é o casamento. A gente fazia isso, a gente estava na faculdade quando a gente casou, eu ia direto pro estágio, ele ia pro trabalho. Chegava em casa, a gente fazia ali uma janta, o que tinha, Exato. E pronto. E final de semana a gente junto limpava a casa. Exatamente. Programa de sábado de Não era? manhã. Programa de sábado da Eu faxina. dividia, falava, ó, banheiro eu não sei lavar não, você lava o banheiro, mas deixa que o resto, né, a casa, Mas aí a arrumação. era tranquilo porque a casa era tão pequenininha. Isso, Também tem, olha aí a fase, né, boa. Depois que a gente quer Isso. crescer, quer Em 2 horas já tinha limpado tudo. Exatamente. Mas sabe o que eu acho também? Antigamente as mães se preocupavam em preparar suas filhas para o casamento. Tinha toda uma preparação familiar, onde a família se preocupava com isso. E é engraçado porque eu trouxe um pouco disso da minha família para as meninas. Eu tenho 2 meninas, então eu trouxe um pouco disso para elas. Eu gosto de cozinhar, então assim, elas cozinham já, elas gostam de fazer mais doce, tá, gente? Mas todo mundo tá de dieta sempre. A gente sempre tá fazendo um bolo, a gente sempre tá fazendo. E é um momento de comunhão, de brincadeira nossa. Legal. E eu na pandemia, aproveitei a pandemia. Não, vai cortar a cebola. Não, vai fazer aqui. Não, vai fazer um arroz. Você a vai Lavínia fazer gosta, isso. mas é com o Douglas, porque eu não sou da cozinha, entendeu? Eu não sei cozinhar, sou péssima. Mas que legal que você já introduziu ali pra elas. E eu lembro que, assim, eu não conseguia não sei cozinhar porque era algo que a minha mãe não deixava ir pro fogão. Porque eu fui mãe aos 10 anos, que eu tenho minha irmã mais nova. Então... Alguém ali tomou um susto. Fui mãe aos 10 anos. Gente, a minha irmã, Eu tava né? distraído até onde. E aí, foi uma experiência meio incrível, porque o berço era no meu quarto, porque era eu e meu irmão. Então, cada um tinha ali o seu quarto. Depois veio a minha irmã e a minha mãe falou, bem... Tá na hora também de você me ajudar. E aí foi uma preparação pra mim. Mas aí eu tinha que cuidar da casa, a gente cuidava dela, mas não chegava no fogão porque tinha 10 anos, ainda era pequena. Mas assim, eu lembro que minha mãe dizia que é importante você querer cuidar da sua casa e você amar esse cuidado, né? Essa gestão da casa. Por mais que a gente consiga depois pagar uma profissional para você ter ali, né? Terceiriza o serviço, ainda assim você precisa fazer a gestão do seu A lar. minha mãe falava, você tem que saber até pra saber mandar. Exatamente. Se você não souber, você não sabe nem se ela tá fazendo certo. Sim, às vezes, né? A nossa ajudante tem lá um monte de sabonete e acaba o papel higiênico.
E aí? Então, se eu não fizer essa gestão de ver o que falta, o que não falta, passa. Por quê? Porque quem é a dona da casa, não é? É a mulher. Então, falar desses papéis é muito importante, porque o povo quer casar. Nunca vi, né? O povo quer casar. E hoje, mas tem que entender os desafios que cada etapa da vida traz, não é? Por falarem tanto de filhos, como você falou, maluco, você ter três. Quando eles vêm para o casamento, o medo é saber como criar os filhos. Olha que nem sabe quantos vai ter e já está preocupado em como criar. Sim. Então, acho que está faltando isso dentro de casa. Aí a sua experiência, né? Tríplice. É porque hoje eu acho que a gente tem muita informação e com tanta informação a gente não sabe para onde ir. Eu falo que é desinformação, né? Exatamente. E a gente não sabe nem em que acreditar. Porque você tem a educação A, B, C, D, você fica, meu Deus, qual é a certa? Qual é a melhor? O que funciona? O que não funciona? Então, na verdade, tem muita informação, só que as pessoas estão muito perdidas. Porque o que acontece? Geralmente você vai pela linha da educação que você recebeu. Sim. Ou o contrário. Se seus pais foram muito rígidos, às vezes você é muito permissivo. E aí que a gente está um grande problema. Porque existe uma rigidez muito grande, onde tudo era bronca, tudo era bater, tudo era castigo, tudo era apanhar, e aqueles que não fazem absolutamente nada. Eu apanhei muito, eu fiquei muito de castigo, meu pai era muito ruim, ele era muito isso, então eu não vou fazer nada. Vou só amar, só... E aí a criança toma conta da casa e vira um caos absoluto. Então, acho que existe esse equilíbrio que as pessoas ainda não encontraram, onde esse meio do caminho, que você não precisa ser 100% rígido e nem permissivo. Esse meio do caminho e dos pais tomarem o controle da educação dos seus filhos. Os pais são autoridade no lar. O grande problema também é que hoje as pessoas colocaram as crianças como iguais. Eles conversam de igual para igual. Senta com um filho de 2 anos, e aí, meu filho, o que você quer fazer? O que você acha melhor? Não tem condição, a criança não tem maturidade emocional, ele não tem o cérebro totalmente formado para conseguir ter uma opinião sobre alguma coisa. E o grande problema é o nosso coração é enganoso. A gente esquece que a gente tem um pequeno pecador dentro da nossa casa. A gente nasce no pecado. Então, a nossa função como mãe, como pai, é direcionar o nosso filho para o caminho do Senhor. Então, a gente precisa aproveitar essa educação para direcionar no caminho do Senhor. Então, muitos pais estão perdidos, sem saber o que seguir, né? Com tanta informação. Karina, você acha que todo mundo tem que ter filho? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sei que tem pessoas que, às vezes, elas são tão egoístas que essa criança vai sofrer muito, sabe? Isso é uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente. Tem pessoas que falam assim, eu não quero ter filho. Eu já sabe que não quer ter, de jeito nenhum. Então, porque ela quer viver a vida dela, porque ela quer trabalhar, porque ela quer viajar, porque ela quer... Mas isso a gente pode pensar no egoísmo e o hedonismo que hoje a nossa sociedade vive. É diferente de uma pessoa que não pode ter filhos, né? Lógico. Que geralmente deseja. Tem quem não pode deseja exatamente. muito, aí dá né? uma pena, assim, aquela pessoa que poderia ter, não quer, e a que quer, não pode, aí. né? Eu tenho 4 primos adotados. Então, a minha tia, irmã do meu pai, não podia ter, e o irmão da minha mãe também não. Então, eu tenho 4 primos adotados, que são bênção na nossa casa. Então, a adoção também é uma opção. Sim. Mas, eu não sei, eu acho tão difícil, porque os planos de Deus era que a gente frutificasse, é que a gente tenha filho. Biblicamente, você acredita que quem não quer ter filhos comete pecado? Eu acho que ela está indo contra a palavra de Deus, sim. É algo que chega muito pra gente, porque eles querem iniciar ali o casamento, né? A gente trabalha com a formação de nova família e com a prevenção. Então, a gente orienta eles o caminho. Mas essa questão de filhos tem vindo de uma forma absurda, com tanto medo, como o Douglas trouxe, com tanta insegurança, e eles ficam, Érica, é pecado não ter filho? Né? E eles ficam fazendo esses questionamentos pra gente. Eu acho que é pecado. Crescer e multiplicar é ter filho, não é? É pecado, porque... Porque eu não tive. Você sabe que eu não tinha esse entendimento? Porque, assim, nós nos casamos muito novos, a gente foi pensar em ter filho com 10 anos de casados, e eu tive muita dificuldade, né? Eu passei por esse processo. Eu perdi 3 filhos antes da Lavínia, eu não podia ter filho. Então, foi muito doloroso pra gente, mas eu nunca achei que o fato de não querer ter filho, eu estava indo contra a palavra de Deus. E Deus falou muito claro isso comigo.
né? Até eu tentar, até eu não conseguir, começar a implorar, começar a clamar, começar a orar, começar a pedir, Senhor, por favor. A nossa cabeça muda muito depois que a gente tem um Muito. aborto espontâneo. Eu tive um Muito. antes da Helena também. Eu sempre quis muito ter filho. Meu sonho de vida era ser mãe. Eu nunca tive um sonho engraçado, porque você pergunta pra criancinha, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria ser mãe. Então, de verdade, meu sonho sempre foi ser mãe. Então, desde o início do casamento, a gente não tentava e tal, porque a gente não era muito novo, muito imaturo, tava na faculdade ainda e tudo mais. Mas eu sempre achava que eu tava grávida. Mesmo evitando, eu sempre achava que eu tava. Você Sério, queria eu queria tanto, muito. né? E quando eu gravidei do primeiro, foi aquela festa, não sei o que, ela tá grávida. Quando o coração parou de bater com 8 semanas, eu descobri com 13, numa ultrassonografia. Nossa, Ficou bem um depois. tempão. E aí foi numa outra que foi minha mãe, minha avó, minha irmã, Nossa. todo mundo. A gente já achando que poderia saber o sexo ou qualquer coisa. Ou quando chegou lá, ele fingiu que procurou. Eu falei, cara, o que ele tá procurando? Não é pra ele tá procurando, assim, não... Aí eu, tá tudo bem? Aí ele, não, na verdade, não. O coração parou de bater e tal. E aí, nossa, foi aquele mundo caiu. E vem aquele desespero, eu vou poder ter outro filho? É, quando você eu tem a vou primeira perder de perda, novo. né? Você- Nossa, é desesperador. E aí, quando eu engravidei da Helena, eu demorei um pouquinho, eu fiz vários exames, eu descobri que eu tenho uma trombofilia. Então, em toda gravidez, eu tenho que tomar uma injeção todos os dias. Todos os dias. Até terminar a gestação e 40 dias depois. E você teve 3 já, hein? 3. Mesmo passando Eu por esse guardei processo. um de uma gravidez deles, é um saco desse tamanho de injeção, assim. Mas eu brinco com eles, olha só, tanto de injeção, você não quer tomar uma às vezes? Olha o tanto de injeção que a mãe tomou. Pra você estar aqui, Não precisa né? tá aqui. Mas aí quando eu engravidei da Helena, cara, cada ultrassonografia que eu fazia, eu ajoelhava no chão do banheiro, ainda com o hobbyzinho, eu ajoelhava, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Tinha muito medo. E gerar um filho é um milagre, não é? É um milagre da vida. Só depois que a gente vê É. o quanto Deus é maravilhoso. Você vê com 5, 6 semanas aquele negócio do tamanho de um grão de arroz. A gente fica surpreso quando a gente vê aquele grão de arroz com nome, que você vai na praia, sabe? Tem ali um colarzinho com nome no grão de arroz. Tem um coração batendo naquele grão de arroz. É tão sensacional que ali tá uma vida crescendo. Que e é toda tão mulher, lindo. toda mulher deveria querer viver isso, não é, Karina? Érica, não tem nada melhor do que isso, sabe? Eu acho que o nosso egoísmo, a nossa cabeça só nesse mundo. Depois que eu entendi e comecei a ver uma outra realidade de filhos, de educação. Gente, tem famílias que a vida delas e a máxima delas é: eu crio filhos pro céu. Gente, olha isso. Então não é pra minha vontade. Sabe qual é o problema? É que a gente tem filho porque eu quero. Eu vou ter 1, 2, 3 filhos porque eu quero. Porque eu quero me satisfazer, porque eu quero ser feliz. Com a quantidade de filhos que eu quero, no tempo que eu quero, com a vontade que eu quero. Então você entende quando eu estou falando lá atrás de um Deus que é provedor, dessa entrega ao Senhor? Ninguém quer isso. Então, assim, ninguém quer realmente se entregar ao Senhor e falar: Senhor, sabe o levantar a mão e se render, como quando alguém tá com uma arma na sua cabeça e fala: não, faz o que você quiser, leva tudo. É isso, a gente se rende, todo domingo a gente tá com a mãozinha levantada, eu me rendo. Você se rende mesmo? Nos seus maiores medos, nos seus maiores temores, a gente quer ter o controle de tudo, a gente é muito hedonista, egoísta, então a gente vive muito pro nosso umbigo, pra nossa vontade. Isso aqui vai tirar meu tempo. Isso aqui vai me fazer acordar de madrugada. Isso aqui eu vou ter que dividir meu dinheiro com essa criança. Eu não vou poder mais viajar para fora. Eu vou ter que pagar a escola. Você entende como é um egoísmo muito grande nosso? O que você tá rindo aí? Você tá lembrando? Não, algumas coisas. Uma é que eu vou abrir o dicionário, tá? Diga. Hedonista, gente, é aquele que busca o seu próprio prazer incessantemente. Que quando às vezes eu falar de palavras diferentes, depois ela me dá uma tatuada. Então, mas a convidada pode. Então, É viver sendo de forma egoísta mesmo, Mas né? é o que essa geração vive. Tem o prazer a qualquer custo. O prazer tem que ser meu. Uhum. Eu tenho que me satisfazer. É igual Carpe Diem. É mais ou menos isso. Então, assim, o que acontece? Hoje não, né? Essa cultura do hedonismo, as pessoas que deveriam ser amadas, elas não são dentro de casa. Então, elas vão para a sociedade e causam um mal, porque elas foram maltratadas, foram desprezadas por aqueles que deveriam dar amor, que são os pais. E aí,
como policial, tenho trabalho na rua porque a família não cumpre o papel dela. Se a gente for hoje num presídio e for fazer uma pesquisa, eu posso afirmar que 95% não teve uma família estruturada. Ou foi a ausência de pai, ou foi a ausência de mãe, ou foi a ausência dos dois. Ah, mas ele tem os pai e mãe, mas não estava presente, não cuidou, Então, a gente não vive amou. hoje uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Então, isso é muito complicado, aonde as crianças sempre são terceirizadas, sempre é responsabilidade do outro, não só física, mas espiritual também. A gente acha que a vida espiritual está nas mãos da igreja. A tia da salinha é responsável pela vida espiritual, mas não é. Quando chegar lá no céu, eu falei isso essa semana no Instagram também. Quando chegar lá no céu, Deus não vai chegar para a tia da salinha e falar: vem cá, tia da salinha, por que o fulaninho se desviou dos caminhos do Senhor? Não vai. Ele vai chegar para a mamãe e para o papai do fulaninho: vem cá, o que vocês fizeram na vida espiritual do seu filho? O que você plantou na vida espiritual do seu filho? Ele via em você um homem de caráter, uma mulher de Deus, ele via em você um exemplo, ele via em você alguém que ele quer seguir. Então é muita responsabilidade. Depois que eu entendi essa responsabilidade, porque eu queria ser mãe, eu achava lindo, maravilhoso, eu achava que era amamentar, cuidar, trocar fraldinha, brincar de boneca. Só que quando começa... O difícil não é beber. O difícil é quando cresce e você tem que educar e você vê as influências vindo e você vê que você precisa orientar em tudo, aproveitar cada momento. O Deuteronômio 6 fala: ao acordar, ao levantar, ao caminhar, é o tempo inteiro falando de Deus para os seus filhos, aproveitando as oportunidades. Lá em casa eu aproveito o tempo que a gente está no carro às vezes e as coisas que elas soltam. Quando a gente morou em São Paulo, a Helena chegou da escola e falou assim: mãe, ela era bem menorzinha, né? Sei lá, uns 6 anos. Eu tenho uma inimiga na escola. Eu, meu Nossa. Deus, primeiro dia de aula, a menina me volta com essa bomba que tem uma inimiga na escola. Viu, Douglas? Como assim? Coisa de menina, gente. Coisa, menina é... Dele, entendeu? Menina é intrigueira. É. Gente, eu fiquei assim, eu falei: Helena, como assim, minha filha? Inimiga, você nem conhece. Porque ela já chegou e as outras já chegaram em, olha, claro. fulaninha, não sei o Que que. inimiga já tava lá, Já tava. entendeu? A Helena só... E aí, eu aproveitei esse momento pra falar com ela. Eu falei: filha, Deus mandou a gente amar o próximo. Deus mandou a gente amar as pessoas, amar o nosso Até inimigo. os Apesar de eu inimigos. saber que não era inimigo, não era o caso. Mas eu falei: filha, Deus mandou a gente amar os nossos inimigos, amar o próximo. Então, amanhã, vamos combinar uma coisa. Você vai chegar na sua escola e você vai amar a sua amiga. Você vai chegar e você vai amar e você vai conhecer, porque você não conhece ela. E aí ela chegou no dia, o que vocês acham? Ela é minha melhor amiga. Que criança ou é inimiga ou é melhor ótimo, amiga. Gente, é verdade. Vira logo a BF, né? BFF lá. Ela é muito legal, é minha melhor amiga. Falei: tá vendo, filha? Quando a gente ama o próximo, quando a gente dá a oportunidade de conhecer as pessoas, a gente é bênção na vida. E eu sempre aproveito e falo: você tem que ser bênção. Mãe, fulaninha não conhece a Deus, não é crente. Eu falei: então você aproveita e vai falar de Deus pra ele. Então a gente tem que semear na vida dos nossos filhos, porque a gente vai colher, em algum momento a gente vai colher o que a gente está plantando hoje. É verdade. O que você acredita que criar filhos, né, a base ali, à luz da palavra de Deus, traz mais leveza? Traz muito mais leveza. Tem gente que carrega isso como um peso, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia tantas vezes. Não é religiosidade. Não é você carregar aquele peso da religiosidade. Como outro dia eu estava falando com uma amiga, e eu falei: a gente tem o hábito de ler a Bíblia. No café da manhã eu leio um livro, que não é a Bíblia em si, é como se fosse uma devocional. E eu aproveito as refeições. Isso é uma boa dica, aproveitar as refeições, porque a criança está sentada e de Legal. boca cheia. Então ele não está falando. Gente, dica aí, ó, pra quem já é Anote mãe. essa dica. Você faz nas refeições, porque a criança está de boca fechadinha, sentada, geralmente, né? Aquele menorzinho vai correr, vai andar, é normal. Mas de manhã eu faço um devocional e de noite, na hora da janta, eu leio a Bíblia. Só que às vezes, na hora da janta, a gente tá ali jantando, meu marido desce, pega o violão, começa a tocar, a gente começa a cantar. Tá tudo bem não ler a Bíblia nesse dia. Entende? Às vezes a gente vira um peso porque a gente se cobra, como se fosse uma obrigação que eu tivesse que entregar pra alguém Entendi. ok. O relatório. O relatório, lá da eu dei o leitura. ok. Não fiz terça-feira, meu Deus do céu, a gente ficou cantando ao invés. Gente, tá ok. O seu momento em família também é importante. Ver um Verdade. filme em família também é Sim, importante ao sim. todo. Eles, mais do que ler a Bíblia, eles vão ler a sua vida.
Então, eles estão lendo o seu casamento, que é a base da família, que é o que eles estão percebendo. Eles estão lendo a sua vida como mulher. O filho homem está lendo sua vida como homem. Então, a gente é referência. Então, eles estão percebendo isso tudo. Então, mais do que ler a Bíblia, é a gente viver isso dentro da nossa casa. Como isso que eu disse, do amar ao próximo. Ele vê que você teve um problema com alguém, mas você se comporta como um verdadeiro cristão. Ele sabe que você aconteceu alguma coisa e você colocar a criança dentro da família mesmo, participante daquilo ali. Eu falo para eles, vamos orar pelo papai, ele vai ter uma reunião importante. Eles não entendem nada do que é. E aí, mamãe, o moço fechou, não sabe o que é fechou, não sabe quem é o moço, não sabe o que ele faz, não sabe nada. Mas eles estão em oração com a gente. Então é um momento, assim, de família. Trazer mesmo os filhos para a realidade do casamento, a realidade do lar, é isso? Exatamente. E colocar eles como pertencentes. Porque às vezes fica aquela coisa do coisas de adulto e coisas de criança. Vocês não participam disso. Eu lembro quando na minha casa, minha família de origem, a gente teve um problema financeiro sério, meu pai colocou a gente para orar, meu pai comunicou a gente do nosso problema, meu pai conversou com a gente do nosso problema. Então, isso é algo que a gente precisa sim envolver nossos filhos, porque quando o milagre acontece, quando a provisão vem, eles também vão saber. Então, não é uma coisa que fica só entre a gente. Então, assim, tenha filhos, é isso? Tenha filhos, é muito bom. E aí, bom, vamos vale ver a se ela pena? tá preparada aí. Tá preparada, Karina? Tô preparada. Não sei se te falaram, mas tem um momento aqui que entra uma caixa surpresa. Ai, que medo. Eu não gosto de surpresas. Não gosta de surpresa, meu Deus. E agora, como que faz? Mas vai ser suave. Tá. Hoje quem vai trazer a caixa do New Cast é o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Alex, tu já casou? que Feliz! 7 anos, aleluia. então tá bom. Então vamos lá para a pergunta surpresa. Não é pergunta bomba, gente, é surpresa. Tá certo, tá? Que às vezes eu boto de cabeça para baixo, assim, a produção manda. Tá aqui, ó, a pergunta. Tá aqui, ó. Como equilibrar o papel de mãe, mulher e esposa? Tem problema surtar de vez em quando? Acho que todo mundo surta de vez em Ufa, quando, né? Acho que todo mundo surta de vez em quando. Toda mulher de vez em quando. E eu sou colérica. Outro dia a gente pode conversar sobre temperamentos. Eu Com sou colérica, certeza. então assim, os coléricos têm que lidar com a ira, porque é um dos nossos maiores problemas. Então, de vez em quando a gente surta, mas a gente precisa entender que a gente precisa se controlar, porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Então, se você é uma pessoa totalmente descompensada, o seu filho vai aprender muito bem com você a ser descompensado. E eu acho que nessa coisa do marido, filhos, família, a gente precisa pensar que a base da família é o casamento, é o casal. Então, fortaleça o seu casamento para que seus filhos sejam fortes. Então, essa pra mim é a minha mensagem final. Viu? Resumiu rápido. Rapidinho. Reto e direto. Soquinho no olho. Eu falo lá em casa, Lavínia, como eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, só por isso, senão eu ia te pegar agora, hein? Aí ela olha assim, ufa, não é? Porque tem que lembrar disso, né, Karina? A gente pede ajuda ao Senhor todo dia, né? Para que Ele renove a nossa Mas força, como que você nossa faz paciência. pra equilibrar esses papéis? Porque assim, antes de ser mãe, né? Antes de ser esposa, você já era mulher. Depois você virou esposa. Então, mulher, esposa e mãe. O que você faz pra dar Eu conta? acho que tem cada fase tem uma demanda, né? Quando você tem um bebê pequeno, esse bebê pequeno vai demandar muito de você. Agora eu tenho as crianças um pouco maiores, eu consigo ter um tempo meu, eu consigo ir na academia enquanto eles estão na escola. E a gente tem o nosso tempo, eu e meu marido, isso é uma coisa que sempre existiu. 8 horas as crianças estão na cama. Minha Helena, mesmo com 12 anos, nem que ela fica lendo um livro, fazendo devocional, está na cama, para que a gente possa jantar e ver o filme junto todos os dias. Que é o nosso momento que a gente conversa, que a gente troca a nossa ideia, que a gente tem o nosso momento casal, junto. viu? É importante. E a gente tem, às vezes, faz viagem junto no nosso aniversário de casamento, só eu e ele. Então é importante. Eu fui apedrejada lá no Instagram. Viu, casais? Não é pecado viajar só marido e esposa, não. Mas você Não é. consegue viajar e deixar sua filha? Eu falei, consigo. As pessoas não gostam, não Não, entendem muito isso. não. Mas um belo dia os seus filhos vão crescer. Vão Eles te não dar vão tchau. estar mais em casa. E o seu casamento vai estar forte o suficiente para vocês conseguirem se manter sem os filhos. Eu queria que a gente já quer agradecer a sua presença aqui no NewCast. Muito obrigada. Mas queria que você deixasse uma palavra final aos pais que estão passando por qualquer desafio na criação de seus filhos. Pais, não esqueçam que a grande missão de vocês é guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Não é fácil, existem momentos difíceis, existem momentos que a gente se sente sozinho, mas pode ter certeza que o Senhor está sempre com você, Ele está sempre do seu lado. E a nossa grande missão é criar filho para o céu.
Nossos filhos são criados para o céu, para o Senhor. Mais do que para ser um médico, mais do que para ser um engenheiro, mais do que para ter uma grande missão aqui na Terra, a gente precisa se preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. E eu acho que isso é a coisa mais importante. Amém. Amém. Glória a Deus. Sei que você foi abençoado aí. Então já compartilha, manda aí para todo mundo que é pai, mãe, todo mundo que quer ser e até aquele que está em dúvida. Tenho certeza que a Karina abençoou a sua vida. Não é isso? É isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família. E a gente se vê no próximo sábado, Atitude TV New Way Cash. Meu beijo, gente. Tchau.